Boa tarde, meu nome é Yasmin Chaves da Silva, sou acadêmica de Medicina Veterinária do terceiro semestre noturno da Faculdade Anclivepa Brasília. Venho através desse fazer a minha apresentação referente à matéria de microbiologia veterinária, ministrada pela médica veterinária e também mestre, nossa querida Larissa Duarte, e hoje nós vamos falar sobre rickettsiosis bacterianas e papel vetor, sendo eles erliquiose canina e anaplasmose. Falando sobre a própria bactéria, a rickettsiose, ela é uma bactéria em si intracelular obrigatória que necessita de invadir células vivas para se multiplicar. Elas são transmitidas por artrópodes, como carrapato, pulga e piolho, e a principal doença associada a elas é a febre maculosa brasileira. A transmissão ela ocorre pela picada de vetores infectados, como carrapato estrela, e a partir da bactéria, o carrapato precisa ficar fixado na pele por um período prolongado, para que aí sim haja a contaminação do paciente. Agora nós vamos falar sobre o carrapato vermelho, que em si é o Rhipanoceros sanguíneos, é o carrapato da família Oxidae e tem como hospedeiro preferido os cães, embora que também possa parasitar ao homem, outros animais domésticos e também animais silvestres do Brasil. Aqui no Brasil ele é conhecido como nome popular de carrapato vermelho do cão. A questão da transmissão do paciente ocorre na ingestão, que o carrapato se alimenta do sangue do cão infectado. Posteriormente, a replicação, onde a bactéria se aloja e se multiplica em células intestinais e posteriormente nas glândulas salivares do carrapato. E a inoculação, que é ao migrar para o novo hospedeiro. Alguns acabam geralmente de 24 a 48 horas, porque a saliva contendo bactéria é injetada dentro da corrente sanguínea no cão. E posteriormente, mesmo retirado, mais contaminado, o paciente em si, no caso o cão ou o animal silvestre, pode adquirir a bactéria e posteriormente pode apresentar alterações hematológicas em células vermelhas ou em células brancas e também alterações em sinais clínicos, que pode ocorrer com um período um pouco mais curto e um período também um pouco mais longo. Com relação à etiologia, elas pertencem à ordem Rhincanosalis e à família Anaplasmatocidae. O gênero de Ehrlichia, o específico principal é a Ehrlichia canis, e a anaplasma, a espécie principal é a Anaplasmose platis, que ela é trombocistêmica, e também a Anaplasma plasmotopilium, que é uma granulosa também. Com relação à estrutura, elas são bactérias gram-negativas plasmósticas, um coccídio estrutural de pequenas. Elas são células pequenas intracelulares obrigatórias e elas se organizam em pequenos agrupamentos chamados de morulas, dentro desses vácuos citoplasmáticos de células de hospedeiros. Fatores de virulência dentro da etiologia são proteínas de membrana externa, são responsáveis pela adesão e a invasão celular. A variação antigênica, que é a capacidade de alterar as proteínas de superfície para evadir o sistema imune, é um escape de anticorpos, e também a emissão de fusão fagossomo-lisossomo, que permite que a bactéria sobreviva e se replique dentro do leucócito sem ser degradada dentro do sistema imunológico do paciente. Com relação à epidemiologia, dentro da cadeia epidemiológica, existe o hospedeiro reservado de cães domésticos e silvestres, o fator biológico, Eukina rhinaplacenos sanguíneos, principalmente, e a transmissão transestadial, da larva para a ninfa, da ninfa para o adulto, e também tem as portas de entrada, que é a via pericutânea, que é a saliva do carrapato, ou também por transfusão sanguínea de pacientes que já possuem a bactéria e ela não está 100% explícita dentro do organismo, porque quando ocorre que o paciente está com uma imunidade um pouco mais alta, não há a proliferação da bactéria dentro do organismo do paciente, mas se junta a um paciente que já está com um sistema imunológico um pouco mais falho, há a contaminação e também a agravação do quadro clínico do paciente. Nacionalmente é uma doença endêmica, tem em quase todo o território do Brasil devido ao clima tropical. Agora nós falaremos sobre a patogenia. Deixei aqui no slide uma alteração dentro de um exame hematológico
No caso, foi um hemograma, onde nós possamos ver todas as células sanguíneas do paciente, as hemácias, e nele tem a alteração onde nós visualizamos a bactéria. No caso, o sangue do paciente contaminado. Isso microscopicamente. Na patogenia, a infecção é a inoculação via saliva do carrapato e as bactérias caem em circulação e buscam alvos específicos, ou seja, eles acabam procurando células vermelhas para atingir as hemácias e as células brancas para atingir os leucócitos, que é a parte do anticorpo. Então, por tropismo celular, a Ehrlichia pega os monócitos e os macrófagos circulantes em tecidos como baço, linfonodo e fígado, e a anaplasma, ela acaba atingindo as plaquetas, causando uma trombocitopenia cíclica infecciosa. E a resposta imunológica do paciente, o corpo reage de uma forma humoral e celular também. No entanto, ocorre frequentemente a destruição imunomediada, onde o corpo acaba atacando as próprias plaquetas e hemácias, marcando pela infecção, levando a pancitopenia grave e especialmente um quadro de ehrlichiose. Então, nesses casos de ehrlichiose, é por isso que nós temos frequentemente a visão de transfusões sanguíneas sendo realizadas nos pacientes. Com relação a sinais clínicos e achados laboratoriais, eu deixei aqui no slide uma novidade que nós temos. Essas imagens elas foram cedidas e autorizadas pelo Hospital Veterinário Brasília, que é com referente a um exame laboratorial, que é um teste rápido de Ehrlichia e anaplasma. Dentro desse paciente foi verificado que o teste deu negativo, mas acaba sendo um teste rápido, com algumas amostras de sangue também com o soro, para ter o efeito imediato do paciente. Mas nós também temos os sinais clínicos das 3 fases da ehrlichiose. Nós temos a fase aguda, que acaba sendo mais explicitamente tendo febre, anorexia, a perda de peso, a linfadenopatia e a esplenomegalia, que é aumento do baço. Subclínico é uma doença extremamente silenciosa. O animal parece estar saudável, mas mantém a bactéria no baço por meses ou anos, tendo a doença mais explícita quando há a queda realmente da imunidade. E a parte mais crônica é a pancitopenia grave, que é a anemia aplástica, a hemorragia, poliarterite e também sinais neurológicos. Como o sangue do paciente afetado corre por todo o corpo, acaba que pode se alojar dentro do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e acabar atingindo também as células saudáveis do sistema nervoso, causando tais sinais neurológicos. Segundo os achados também laboratoriais, além do teste rápido, nós temos também achados em hemograma, que é a trombocitopenia, ela é quase sempre presente. A anemia, geralmente não é regenerativa na fase crônica, e a leucopenia ou a leucocitose. Na parte de bioquímica, nós temos a hiperglobulinemia, que é devido à estimulação instingênica constante, e a elevação também de enzimas hepáticas, no caso a aminotransferase, que nós estamos falando de células focadas no fígado e também no baço, onde nós acabamos tendo visualização de um aumento a mais de trabalho para a filtragem do sangue, mas como a bactéria ela fica normalmente no baço por meses ou anos, acaba que todo o sangue que normalmente é para ser filtrado dentro deste órgão acaba sendo reinfectado, dependendo da fase que o paciente está, pode acabar tendo uma piora clínica repentina. Com relação a diagnósticos, nós também temos os métodos diretos, que é a presença dos agentes. Nós temos a pesquisa direta, que é a visualização de môlulas em esfregaço sanguíneo, ou na capa leucocitária, a questão do PCR, que é um método de escolha de detecção de DNA bacteriano, mas também existem os métodos de RNA bacteriano e também dos 2 métodos de quantitativo a qualitativo, porque pode acontecer do paciente ter alterações clínicas, o teste rápido dar negativo, tendo a suspeita, dar continuidade ao tratamento como o PCR, para quantitativo ou qualitativo. O PCR quantitativo
porque para pacientes em si que já tem um resultado positivo em teste rápido, e nós vamos ter a quantidade de quanto aquela bactéria está agindo no organismo do paciente internamente, e o qualitativo é para verificar se há ou não a presença da bactéria dentro do organismo do paciente. Além disso, nós temos também a sorologia de Zerif, que detecta os anticorpos. Títulos altos também indicam uma exposição não necessariamente da doença ativa no momento. E também outros testes rápidos de triagem, mas podem dar um falso negativo, de acordo com infecções extremamente recentes aos pacientes expostos àquela bactéria. Falando de manejo e tratamento, a terapêutica mais específica para tratamento da erliquiose é a doxiciclina, que é um fármaco de eleição, é um antibiótico de amplo aspecto, tendo em suas formulações as apresentações de 25 mg a 200 mg. Normalmente ele é um comprimido via oral, a cada 12 a cada 24 horas, de acordo com o que está a doença no paciente já explícita, e o tratamento costuma durar de 21 a 28 dias. Tendo como suporte, nós indicamos a fluidoterapia para desidratação, caso aconteça, o glicocorticoide para doses imunossupressora baixa, e também quando tiver a trombocitopenia imediata severa, transfusões de sangue total ou concentrado de plaquetas com casos clínicos de hemorragia, e também o isolamento acaba não sendo necessário, porque a transmissão ele é exclusivamente pelo vetor, então não tem toda essa preocupação com outros cães. Dando continuidade, nós falamos de controle e prevenção. Os protocolos vacinais, atualmente, não existem vacinas comercialmente disponíveis e eficazes contra a erliquiose anaplasma. Então, o ideal é o controle do vetor no eixo central. O controle do animal, com o uso de isoxaxilolinas, que são os comprimidos, as coleiras com daltametrina, fluorometrina também, e as pipetas spot-on, que é para uso externo, e também a dedetização do ambiente, com aplicação de acaricidas e frestas de canis, aspiração de tapetes, limpeza com produtos específicos, e também frisando a vigilância, que são check-ups trimestrais com hemograma e sorologia e áreas endêmicas, além da triagem rigorosa dos doadores caninos, principalmente nessas questões, para evitar a recontaminação de pacientes que precisam em si de um suporte muito maior na parte hematológica. Então, a realização de PCR, realização de testes rápidos acaba sendo um fator extremamente importante para darmos continuidade a esse tratamento. E aqui eu finalizo o meu trabalho, agradeço muito a oportunidade, desejo um ótimo dia.